Olá, alunos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Elaine, vou dar continuidade ao capítulo 7 do livro de História. Hoje nós vamos falar sobre a conquista do sertão. Vocês podem abrir o livro de vocês. Vou verificar a página. Página 122. Hoje nós estudaremos da página 122 até a página 127. Podem acompanhar a leitura através do livro, ok? Vamos lá. A conquista do sertão. O que são expedições e quais são os objetivos delas? Na sua opinião, qual o significado do título desta página? Então, esse título, A Conquista do Sertão, o que ele quer dizer para nós? Na sua opinião, o que esse tema vai tratar? O que o texto, qual assunto, vai ser abordado de agora até o final desse capítulo? Então, vocês vão aí levantar algumas opiniões e vão colocar aí no caderno. Antes de fazer a anotação no caderno, não esqueçam de colocar a data, de colocar qual o capítulo do livro e de colocar as páginas, ok? Vamos lá, vou fazer a leitura. Vocês vão acompanhando comigo. E quando chegar nas perguntinhas, aí eu ajudo vocês na questão da compreensão. Uma das principais preocupações do Estado entre as décadas de 1930 e 1960 foi desbravar o interior do território brasileiro, chamado sertão. Até a década de 1930, o Brasil era visto como um país com muitos territórios que ainda precisavam ser ocupados. A população brasileira era considerada insuficiente para povoar esse grande território. Houve diversas iniciativas por parte do Estado de campanhas de vacinação, de dedetização e uso de novos medicamentos, como os antibióticos para combater doenças que provocavam a morte, como a malária, o tifo e a febre amarela. Essas iniciativas foram importantes, pois permitiram o crescimento da população brasileira. Então aqui o texto, agora a gente pode até responder essa pergunta. A conquista do sertão. Nos anos de 1930 e 1960, o Estado ele buscou desbravar o interior. O que seria desbravar o interior? Ele quis explorar o interior do território brasileiro, chamado sertão. Então, a população brasileira era considerada insuficiente para povoar esse território. Então, o que eles fizeram? Incentivaram, através de campanhas de vacinação, dedetização, medicamentos, antibióticos. Para quê? Para que as pessoas parassem de morrer e que essa população começasse a crescer. E havendo crescimento, essa população ela ia expandir e ia para outros lugares. Então, essas foram iniciativas importantíssimas para que houvesse o crescimento populacional, principalmente no sertão. Agora aqui a questão número 1. Análise o gráfico abaixo e responda as questões. Brasil, crescimento populacional em valores aproximados, 1920 a 1960. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, aqui nós temos 1920. Deixa eu pegar a caneta. Aqui ao lado, esses números, eles querem dizer a quantidade de habitantes, ok? Milhões de habitantes. Então, aqui, quando a gente vê 31, significa 31 milhões de habitantes, ok?
E onde está 1920 é o ano, tá bom? É a década onde mostra o crescimento populacional. Então, em 1920, nós tínhamos aqui 31 milhões de habitantes. Em 1940, nós tivemos um crescimento de 10 milhões, de 9 milhões. Em 1950, já houve mais um crescimento. E em 1960, com todas essas medidas que foram tomadas, houve um crescimento maior. Então, nós temos aqui 71 milhões de habitantes. Agora vem a pergunta: o que ocorreu com a população brasileira entre 1920 e 1960? Então, vocês vão olhar no gráfico e vão olhar o que aconteceu deste ano para este ano. Houve um crescimento. Então, se nós fizermos aqui uma reta, nós podemos ver que houve um crescimento, ok? Então, vocês vão explicar certinho aí na questão A. O B. Que medidas tomadas pelas autoridades brasileiras no período favoreceram o crescimento da população? Então, vocês vão voltar aqui no texto e vão ler quais foram as iniciativas por parte do Estado. Então, vocês vão ler quais foram as iniciativas para poder responder a questão B, certo? Continuando. A expedição Roncador-Xingu. Na década de 1940, o governador federal iniciou um programa denominado Marcha para o Oeste, cujo objetivo era ocupar e colonizar a região centro-oeste do Brasil e a Amazônia, até então praticamente inexploradas. Em 1943, iniciou-se a expedição Roncador-Xingu, que visava abrir estradas, cidades e campos de pouso para aviões, além de incentivar a vinda de colonos para povoar e explorar economicamente essas regiões. No entanto, essas áreas eram habitadas por diversos povos indígenas que nunca haviam feito contato com os não indígenas. Por isso, até 1960, essa expedição foi chefiada pelos irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, 3 sertanistas que defenderam os direitos e os territórios dos povos indígenas. No total, a expedição Roncador-Xingu abriu 1.500 quilômetros de picadas na mata, fundou 43 vilas e cidades, construiu 19 campos de pouso e estabeleceu contato pacífico com 5.000 indígenas. Logo aqui embaixo mostra, nós temos uma imagem que fala dos irmãos Vilas Boas. Eles exerceram um papel muito importante na proteção à vida e à cultura dos indígenas e tiveram uma participação relevante na fundação do Parque Indígena do Xingu. Ao lado, os irmãos Vilas Boas hasteiam a bandeira nacional ao lado de indígenas na Serra do Roncador, em Goiás. Foto de 1944. Então, aqui mostra, que houve a expedição e o cuidado que eles tomaram, principalmente esses irmãos, com o cuidado com os indígenas, ok? Porque aqui no próprio texto diz que eram regiões praticamente inexploradas. Então, muitos indígenas ainda não tinham contato, não havia tido contato com pessoas não indígenas. Então, para que esse contato, fosse levado a sério, para que fosse preservado as terras indígenas, a cultura deles, essa expedição ela foi então liderada pelos irmãos Vilas Boas. Bom, continuando. A criação do Parque Indígena do Xingu. A marcha para o oeste e as atividades econômicas que se desenvolviam na região ameaçavam o modo de vida dos indígenas.
para preservar sua cultura, seus costumes e suas tradições. Foi criado o Parque Indígena do Xingu em 1961, com a participação dos irmãos Vilas Boas. Então aqui a gente vê mais uma vez a participação dos irmãos e o motivo pelo qual foi criado o Parque Indígena do Xingu, que foi para preservar a cultura, os costumes e as tradições dos indígenas. Atualmente, o Parque Indígena do Xingu é cercado por pastos e plantações de soja. Garimpeiros e madeireiros vêm tentando invadir a área, e o contato dos povos indígenas que ali vivem com a cultura não indígena se intensificou. Com isso, há uma luta pela preservação ambiental e pela manutenção da cultura indígena. Aí vem uma perguntinha aqui para nós. A criação do Parque Indígena do Xingu permitiu aos povos indígenas a preservação de sua identidade e de seus valores culturais. As cerimônias e os rituais que marcam a passagem da infância para a adolescência, por exemplo, são uma tradição ainda presente na cultura desses povos. Leia o texto abaixo, que trata dos rituais de iniciação do povo Camaiurá, que habita no Parque Indígena do Xingu. Em seguida, responda as questões. A formação da pessoa. Camaiu. Gente, é difícil, mas eu também consigo, né? Palavras que a gente nunca pronunciou, às vezes a gente tem dificuldade de pronunciá-la, né? Então vamos lá. Camaiurá implica um período de reclusão na puberdade. No caso dos homens, passam a receber sistematicamente ensinamentos sobre as técnicas de trabalho masculino. O jovem aprende como costurar a pena na flecha, fazer pente, trançar cesta e fazer cocar. Paralelamente, é treinado regularmente na luta de uca-uca. Já a jovem entra em reclusão por ocasião de sua primeira menstruação, quando ela aprende a fazer esteira, tecer rede e a executar tarefas femininas no preparo dos alimentos. Sua reclusão não dura mais do que 1 ano, período no qual ela não corta os cabelos. Ao sair com um novo nome, é considerada adulta e pronta para o casamento. E aqui diz, na tradição do povo Camaiurá, de que forma é marcada a presença da passagem para a adolescência na vida de meninos e meninos? Explique com suas palavras. Então, aqui no texto, ele fala dessa passagem, de como é feita essa passagem na adolescência. Vocês vão explicar essa passagem com as palavras de vocês, ok? B. Em sua família, também existem festas ou cerimônias que marcam momentos importantes na vida das pessoas? Dê exemplos. Então, você vai analisar aí junto com a sua família se existem festas ou cerimônias que marcam momentos importantes na vida de vocês. Então, por exemplo, festas de aniversário marcam, né, a idade de vocês, o crescimento, a passagem na escola, quando vocês saem do ensino fundamental para o ensino médio, é um ritual de passagem também. Então, vocês vão marcar aí o que vocês têm de rituais de passagem que vocês poderiam utilizar como exemplo. Continuando. Comunidades tradicionais. A população que vive da floresta amazônica é formada por indígenas, comunidades quilombolas e povos ribeirinhos, que têm um papel muito importante na sua preservação e na manutenção de seus recursos. Essas comunidades são chamadas comunidades tradicionais, pois preservam rituais religiosos, costumes e conhecimentos que passam de geração em geração.
As pessoas que nelas vivem fazem uso dos recursos da floresta e muitos trabalham no setor extrativista, como os castanheiros e os seringueiros, entre outros. O modo de vida das comunidades tradicionais não agride o meio ambiente, e seus conhecimentos sobre plantas e ervas da floresta são fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias. Porém, o modo de vida dessas comunidades está ameaçado por algumas empresas e conflitos de terra. A valorização dos povos da floresta e a preservação de suas tradições e de seu modo de vida são uma questão de cidadania e dever de todos os brasileiros. Aí vem uma perguntinha aqui embaixo para vocês. Como as comunidades tradicionais ajudam a conhecer e a preservar a floresta? Que fatores ameaçam seu modo de vida? Então, aqui logo no início, diz para nós, né? Como as comunidades tradicionais ajudam a conhecer e a preservar a floresta. Então, aqui fala sobre o modo de vida deles. E vocês, retomando ao texto, no início, vocês vão conseguir responder tranquilamente. E aqui embaixo fala que fatores ameaçam seu modo de vida, certo? Então, também no texto é relatado que algumas comunidades estão sendo ameaçadas por empresas, conflitos de terra. Então, vocês vão fazer novamente a leitura, pode fazer a marcação com marca-texto ou circular para poder responder. Essa resposta ela pode ser feita no caderno de vocês, tá bom? É só marcar a página, copia a pergunta, a caneta e responda a lápis. Continuando, vigiando a Amazônia. A Amazônia é uma área onde se localizam grande parte das riquezas naturais e mais da metade da população indígena do Brasil. Hoje, o governo brasileiro conta com sistemas sofisticados para vigiar e controlar o território amazônico. Então, aqui é uma imagem da Amazônia, vista aérea do trecho da floresta amazônica e do rio Amazonas, em Itacoatiara, no Amazonas, foto de 2015. Continuando. O Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, é destinado a monitorar o espaço aéreo amazônico. Já o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, visa controlar o desmatamento, proteger parques nacionais e reservas indígenas, garantir a defesa dos recursos naturais da região e dar assistência às populações locais. Os sistemas CIVAM e CIPAM foi inaugurado em 2002 e reúne informações de satélites, sensores radares e aviões para melhor fiscalizar e controlar a área conhecida como Amazônia Legal, que constitui cerca de 61% do território brasileiro. Observe o mapa da página ao lado. Então, aqui a gente vai fazer essa observação. Então, esses sistemas, eles foram colocados para quê? Para que seja feita esse monitoramento, porque se tiver alguém entrando na floresta para cortar árvores, alguém entrando para fazer queimadas ou algo do tipo, esse sistema ele vai alertar os órgãos responsáveis para que combatam, na medida da lei, essas pessoas que estão fazendo com que a nossa floresta amazônica sofra e se desgaste cada vez mais. Questão número 1. O mapa mostra todo o território da chamada Amazônia Legal, monitorado pelo sistema CIVAM-CISPAM. Pesquise quais estados constituem a Amazônia Legal. Essa pesquisa vocês podem fazer através do celular mesmo, é só para colocar o nome dos estados
Não precisa fazer uma pesquisa elaborada e nem enviar para nós, tá bom? Responda no próprio livro. Indique onde estão localizados os Centros Regionais de Controle de Informação dos Sistemas CIVAM e CISPAM. Então, aonde estão localizados, vocês podem recorrer ao mapa. Aqui no mapa, vocês podem, através da legenda aqui, identificar esses pontos. Número 2. Imagine que você e os colegas vão participar de uma expedição para estudar os hábitos de um povo indígena que vive na floresta amazônica. Façam uma pesquisa sobre povos indígenas que vivem na região amazônica e escolham um deles. Façam uma lista dos itens indispensáveis na bagagem para essa expedição. Anotem as dificuldades que vocês acham que enfrentarão nessa jornada. Façam uma pesquisa sobre o modo de vida e os principais costumes do povo indígena escolhido. Publiquem no mural da escola os detalhes dessa expedição e o que descobriram sobre o povo indígena que pesquisaram. Então, essa pesquisa, vocês podem fazer, só que vocês farão essa pesquisa individualmente no caderno. Quem tem contato com outro coleguinha pode até fazer junto, tá bom? Mas a anotação vai ser no próprio caderno, não precisa enviar foto, ok? Vocês vão fazer no próprio caderno a anotação da pesquisa. E o capítulo 7 a gente encerra por aqui, tá bom? Como nós estamos mais para o final do ano, nós não faremos mais pesquisas que precisam ser enviadas para nós, tá bom? Então, vocês podem fazer essa pesquisa, podem responder todas as perguntas, mas no próprio caderno, ok? Então, o capítulo 7 termina aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Na próxima semana, nós teremos correção dessas atividades. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.